Pela discussão no vereador Antônio José. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Neide, público aqui presente, cumprimentar o pessoal do Conselho Tutelar também aí, então, mais uma vez se faz presente aqui na nossa sessão. Em relação à questão da comissão que trata sobre uma emenda do Dr. Lima, que fala, Dr. Lima, sobre que trata sobre, esqueci do termo agora, rapaz, esqueci qual é a emenda, que trata sobre alguns artigos, quando trata em suprimir alguns artigos, 1º, 5º, 6º, 7º, dentre outros. Eu só quero fazer referência aqui rapidamente, o tempo também não permite tanto, doutor Lima, talvez não tenha sido observado quando se tratou a emenda do artigo 22, para não tomar tempo, o tempo na verdade não permite. Artigo 22 ele diz o seguinte: fica o chefe do Poder Executivo autorizado a incluir na proposta orçamentária anual a previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, para atendimento de despesas, constituição e remuneração do referido Conselho. Na minha compreensão, pode ser que esteja equivocado aos olhos dos companheiros, talvez do senhor também, pode ser que eu esteja equivocado, mas na minha compreensão esse artigo não pode ser suprimido. Na minha compreensão, este artigo não pode ser suprimido. Tá? Então, alguém que me corrija, diga que eu estou equivocado. Mas, perguntei a um advogado, perguntei a outros colegas vereadores se eu estava equivocado, para poder me posicionar a favor ou contra. Tá? Então, não estava sendo a favor nem contra o senhor. Eu fui obrigado a me posicionar contra a emenda, porque, na minha compreensão, esse artigo não pode ser suprimido. Não significa dizer que eu sou a favor do projeto, não. Da forma que o projeto está, eu só vou votar contra. Não resta dúvida. Se for posto em votação esse projeto da forma que ele está aqui, certamente votarei contra. Agora, também não posso ser a favor que esse artigo, da forma que ele está aqui, ele seja suprimido. Sou contra o projeto por outros artigos. Tá? Então, eu acho que quando a emenda se escreveu a emenda, eu acho que houve um equívoco em não ter observado, tá? Então não foi possível dialogarmos, inclusive liguei para o pessoal do Conselho Tutelar, pessoal, existe uma emenda que trata disso, inclusive está pedindo para suprimir alguns artigos, dentre eles o artigo 22 que tem a segunda redação, leiam aí no que vocês têm, tratei isso com eles, foi inclusive 2 dias de conversa, tal, eles até acharam estranho, então Zé, tu tá doido quando tu fala isso? Talvez esteja mesmo. Né? Então, justificando para os demais aqui o motivo de eu ter sido, de eu ser contra esta emenda. Para mim, só esse artigo, sem falar nos demais. Para mim, só esse artigo já justifica que a emenda não bate. Tá? Porque eu imagino o seguinte: se a gente tira daqui a condição do Poder Executivo botar o recurso necessário para o orçamento, que precisa ser votado para poder ser executado no ano seguinte, então eu acho que na minha compreensão, eu acho que não bate, tá, doutor Lima? Então eu inclusive sugiro ao senhor que recorra à assessoria jurídica, que converse para concluir, senhor presidente, com mais alguém que possa dar mais alguma informação nesse sentido, porque na minha compreensão até então, eu acho que esse artigo, da forma que ele está, não pode ser suprimido. Muito obrigado. Pode ser até uma questão de ordem. O projeto 044, que a senhoria está retirando de pauta, porque está aqui o Antônio Neto, o Reginaldo, eu vi que eles estavam conversando sobre a questão de pedir vistas, não é isso? Eu lembro, vê como a gente esquece as coisas tão rápido. Eu lembro que na minha fala, não foi, nobre líder, eu disse, olha, eu acho que esse projeto é um projeto complexo, é um projeto difícil, tem muitas contradições, e eu solicitei vistas, porque eu queria fazer emendas a esse projeto, já que eu não estava discordando da essência daquele projeto. Então, já que não foi pedido vista, se o senhor não retirasse da pauta, acredito que eu vi o Antônio Neto e combinando aqui o Reginaldo para pedir vista. Agora eu queria sugerir, assim, porque os 2 novos colegas, Antônio José e Antônio Neto, que fizeram referência, justificando a questão do voto contra a minha emenda,
Eu gostaria que, já que eles vão ter tempo, né, quer dizer, que eles colaborem com o projeto e que prestem atenção, porque, infelizmente, o Antônio José e o Antônio Neto, a justificativa pode até ter outros motivos, mas o artigo 22, que vossas senhorias citaram, é porque vocês não leram o projeto anterior, que é o de número 305/97, porque no artigo 19 desse projeto, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a incluir na proposta orçamentária anual a previsão dos recursos para o efetivo desempenho. Então, aí você justificou um dos motivos, pode ter outros, e a minha emenda ela foi muito clara. Eu estava suprimindo o artigo que já estava na lei anterior. Por isso que o artigo 22... Mas, doutor, aquela lei foi revogada, aquela lei está revogada. Por qual lei? Por essa aí. Não, essa lei não está revogando, ela altera. Existe. Mas o texto dela não revoga a lei não, senhor presidente. Não, aqui não diz que está revogada, altera o dispositivo da lei. E não, o dispositivo da lei. E ela não está revogada, ela altera a lei. E ao final não diz, revoga uma outra lei, ao final no artigo 24, revoga-se a lei número 201 então, esse projeto não está revogando a 305. Então, se o artigo já constava no projeto 305/97, então é uma emenda facílima de ser feita. Se ele estava aqui nesse projeto 044, era uma excrescência, era uma redundância. Né? Então, vossas senhorias, né, quer dizer, a título de colaboração, se é porque a gente tem que se ouvir, se a gente tem que discutir o projeto, vamos pelo menos também olhar, né, no momento que justificar um voto. E quero dizer ao Antônio Neto aqui, que outro dia eu assinei um parecer realmente apressado, porque a vereadora Neide e o José Nivaldo tinham um projeto para me dar, e a presidência me apresenta um projeto, eu não vou questionar se aquele projeto foi dado errado em nada, mas foi um equívoco, inclusive da própria presidente da comissão, visto que o projeto não tinha sido nem encaminhado pela mesa diretora através de seu presidente. Então, vamos colaborar, vamos trabalhar, porque é bom porque fazer emendas, fazer projeto não é fácil. Quando eu critico um projeto do Executivo, eu sei que eles têm dificuldade, que a assessoria do prefeito é fraca. Os projetos que têm aparecido aqui, as redundâncias, os defeitos legislativos são grandes. Eu não sei quem está sendo, e nós não temos assessoria. Então, a gente merece procurar fazer mais, porque errando é que a gente aprende cada vez mais a exercer. Não aceito que a gente, muitas vezes, a gente fique vaidoso e tudo e se acha que sabe tudo.